Fala, meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo para analisar mais um jogo sem vitória do Juventude nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Mais uma vez, o Juventude, que começou mal escalado, acabou deixando de vencer um jogo em seu estádio, um jogo em que ele até teve momentos em que a vitória esteve próxima, o adversário não teve uma jornada inspirada neste domingo, mas eu repito, a má escalação inicial do Juventude pesou para que o Juventude não tivesse tido melhor sorte neste domingo. Por que eu estou falando isso? Eu alertei no vídeo anterior que a escalação no 3-4-3 não era boa e que o Juventude perderia no meio-campo. E, de fato, tinha 3 zagueiros, o Paulo Miranda, o Igor Nogueira e o Vitor Mendes, mas no meio-campo inicial com o Jadson e o Jean Irmer e os 2 alas, o Rodrigo Soares e o Capixaba, ele fazia com que o Juventude tivesse boas opções pelos lados, tivesse boa proteção em frente à área, mas um hiato entre os 3 atacantes, o Felipe Pires, o Isidro Pita e o Oscar Ruiz. E onde se tem dificuldade na criação, se tem poucas oportunidades de gol bem construídas. Teve chances, sim, e até um lance no primeiro tempo que o Oscar Ruiz desperdiçou uma chance incrível, era a chance de gol para o Juventude, mas ainda assim, no contexto do jogo, até o momento que o técnico Humberto Louser corrigiu os seus erros iniciais, o Juventude chegava com pouca criação. Então é o seguinte, primeiro tempo, o Juventude até os 24, 25 minutos foi melhor, criou as oportunidades, depois gradativamente começou a gostar do jogo o time do Fortaleza. Porém, todavia, contudo, entretanto, nesse gostar do jogo tinha um atacante em boa jornada, que era o Thiago Galhardo, mas tinha o Robson e o Moisés com atuações extremamente discretas e não observadas pelo técnico Vojvoda, o que me surpreendeu. Primeiro tempo se encaminhava para o empate em 0-0, apesar da alternância no quadro com superioridade hora do Juventude, hora do Fortaleza, mas teve um momento em que o Caio Alexandre chutou uma bola da entrada da área pelo lado direito, a bola iria passar na frente, mas Paulo Miranda, sempre Paulo Miranda, para fazer uma pataquada, ele meteu contra o Patrimônio e o Fortaleza abriria o marcador. Paulo Miranda, que eu falei, não sei o que faz o técnico apostar nele ainda, e mais do que isso, apostar no Paulo Miranda em detrimento do Thalisson Kelvin, que é um dos melhores zagueiros no Juventude, pelo menos é o que dizem os números das atuações do Thalisson em relação às do Paulo Miranda, que tecnicamente não fez um péssimo primeiro tempo, mas a bola sempre estoura nele, sempre o momento em que tem alguém rateando, alguém cometendo alguma falha técnica, mesmo que não seja a tônica da sua atuação, a mínima falha acaba prejudicando o time, e essa especificamente foi de um autogol. O Juventude corrigiu a má escalação no segundo tempo, então a gente pode dizer assim, o bom segundo tempo com a briga pelo resultado se deve ao Juventude. Sim, se deve ao Juventude, mas se deve pela correção de uma rota mal traçada pelo técnico Humberto Louser. No segundo tempo ele tirou, por exemplo, o Paulo Miranda, até porque o Juventude não tinha por que ter 3 zagueiros e aquele hiato todo entre meio e ataque. O Juventude passou a ter 2 zagueiros, passou a ter, em dado momento, um meio-campo bem montado, aí sim com o Elton, que poderia ser o titular, mas não foi, junto do Pará, ainda com o Chico e completando com o Bruno Nazário. Tem um meio campo com 2 volantes, um primeiro, um segundo, um jogador com características de terceira função, que é o Chico, e um meia, que é o Bruno Nazário. E aí tu tem mais criação. E foi o que mudou, na minha opinião, o jogo para o Juventude, que conseguiu empate já quando tinha Vitor Gabriel ao lado de Isidro Pita, num cruzamento muito bem feito pelo Capixaba. O Vitor Gabriel fez um bonito gol de cabeça. Então o Juventude, que tinha 4 homens no meio, 2 centroavantes, um lateral esquerdo que tem característica de ataque porque é de origem atacante, o Capixaba, e assim o Juventude conseguiu empate, conseguiu chance num gol incrível perdido pelo Isidro Pita, inclusive depois de ter empatado o jogo. Mas é isso, o Juventude
mais uma vez empata, vai de grão em grão, o Juventude ganhando alguns pontinhos para melhorar um pouco os seus números no campeonato, mas ainda assim insuficiente para a gente falar em qualquer possibilidade de reversão de quadro. Essa é a história de Juventude 1, Fortaleza 1. Mais do mesmo, o Juventude que erra, um técnico que escala mal e de vez em quando corrige, dando um pouco mais de possibilidades no jogo, mas ainda assim passando muito pelas escolhas equivocadas do técnico, estes maus resultados que o Juventude vem conquistando. Para ser justo e para finalizar esse vídeo, o Juventude pode ter N defeitos no campeonato, mas uma crítica que o torcedor faz ultimamente e que é equivocada é a crítica à competitividade. O time compete, os jogadores tentam, mas esbarram na falta de qualidade técnica e nas escolhas erradas do seu treinador.